Social Saúde vai hoje centrar o debate nos novos tempos e novos tratamentos para o VIH-Sida. A evolução no tratamento da patologia ao longo de 3 décadas foi fantástica. Hoje temos fármacos que fazem a diferença e que alteram por completo o paradigma da doença. VIH-Sida e também a hepatite C são hoje doenças que estão minimamente resolvidas, mas vamos ver de facto se a investigação neste domínio conseguiu dar os avanços que se precisam. Vamos ficar a saber tudo aqui no Económico TV, que benefícios e dúvidas trazem os novos tratamentos com os infecciologistas que estão, de facto, no terreno. Dr. António Vieira, seja muito bem-vindo. A primeira questão para o senhor. De facto, a evolução em termos de tratamento tem sido fantástica. Corresponde àquilo que vocês queriam, querem e precisam para tratar os doentes neste momento? Têm tudo? Têm uma panóplia de fármacos que resolvem todos os problemas ou nem por isso? Estamos muito longe de ter a cereja em cima do bolo. Muito longe. Não temos um tratamento que erradique o vírus, não temos uma vacina que proteja da infecção. Portanto, estamos muito longe. Estamos longe. Mas já demos passos de gigante, e quando eu digo demos, tem muito a ver com aquilo que a investigação e a indústria conseguiu fazer ao longo destes anos. Sim, sem dúvida. Hoje temos indivíduos infectados que não estão doentes, que fazem a sua vida normal, que são socialmente úteis, profissionalmente capazes, familiarmente envolvidos e que têm uma expectativa de vida que se aproxima muito da expectativa de vida do cidadão não infectado. Sim. De qualquer forma, sim, foram dados passos gigantes, mas também ainda temos um grande caminho para andar. Ainda temos um... Na co-infecção, doutora Cristina Valente, bem-vinda também. Na co-infecção estamos também neste estadio ou já estamos melhor, já evoluímos muito de facto, mas ainda não temos as armas terapêuticas que necessitamos? Sim, olá, boa tarde. Boa tarde. Enquanto o VIH não é até ao momento curável, a hepatite C é uma doença curável. Claro. Portanto, começando por aí, os avanços têm sido enormes. Isto vai trazer modificações, não é? Vai, claro que, porque os dois vírus juntos têm naturalmente um dano maior para o hospedeiro, neste caso a pessoa infectada, do que se estivesse infectada apenas por um. Claro. E, portanto, ao conseguir erradicar o vírus C, que é o que se estima que vamos conseguir fazer nos próximos anos, com taxas de sucesso superiores a 90%. Erradicar mesmo. Exatamente, erradicar, pelo menos é a nossa perspectiva, com os fármacos que temos atualmente, e penso que o vamos conseguir na grande maioria, sobretudo 90% a 95% de taxas. E, portanto, só isso já vai atenuar um bocadinho depois o outro problema, que é o VIH por si e todas as comorbilidades que estão E que são muitas ainda, não é? E que não são ainda assim tão simples. Quando nós falamos em doente crónico, acabamos por pensar, doutora Manuela Doruana, bem-vinda, quando falamos no doente crónico e ligamos isso ao VIH-Sida e mesmo ao co-infectado, porque no fundo pensa-se da mesma maneira, pensa, isto agora é tudo muito fácil, não há aqui problemas nenhuns e o percurso que havia para percorrer em termos negativos já foi ultrapassado. Nem sempre é assim. Estamos perante ainda situações que são complicadas de resolução, não é? Muitas vezes. Nesse aspecto, para já, muito boa tarde. É evidente que as comorbilidades nos doentes infectados por VIH e a co-infecção, o vírus da hepatite C, é também uma comorbilidade, claro. Mas para além disso temos doentes, já desde há longa data nas nossas consultas, que atingiram um grupo etário superiores a 50 a 55 anos e que apareceram as comorbilidades inerentes não só à infecção VIH, mas também à própria idade. Registro a diabetes, a hipertensão e a tal dislipidemia, ou seja, o aumento do colesterol e dos lípidos, que acarretam por si só uma morbilidade e mesmo uma mortalidade superior àquela da infecção VIH. Por isso é que a seleção dos medicamentos a instituir aos nossos doentes tem que ter relação direta com essas comorbilidades. O doente diabético, temos que optar por uma seleção de medicamentos que restrinja o agravamento da diabetes. O doente já com o colesterol elevado, temos também que ter aspectos nesse aspecto. Não podemos ter só o aspecto da contenção em termos dos medicamentos mais baratos. Temos que fazer luz, tratar, frenar
esse tipo de intercorrências que os nossos doentes apresentam. Eu também vou, já vou aos custos e já vou até aos genéricos e a tudo isso que está envolvido em todo este processo. Uma coisa que eu queria perguntar é, mas no fundo, hoje em dia vocês ainda têm doentes a morrer de VIH diretamente ou são mais das patologias associadas? São mais das patologias associadas e não só, porque existem alguns tumores que nós não relacionávamos com a infecção VIH, dito, por exemplo, o tumor do pulmão, o tumor do estômago, o tumor do intestino, que está a aparecer nos nossos doentes e que não têm, à primeira vista, uma relação direta com a infecção VIH. E, regra geral, o que nos tem acontecido em termos de mortalidade dos nossos doentes é a ocorrência dessas patologias associadas. Exato, que vocês, numa primeira fase, acabam por não relacionar. Vamos aos dinheiros, já que a doutora Manuela trouxe aí, eu deixo-a para o fim, doutora Manuela. Doutor António Vieira, de facto, o facto de terem aparecido aqui, neste momento, genéricos para tratar o VIH-Sida, apareceu como uma lufada de ar fresco por parte de quem governa, ou seja, o país está economicamente débil e, portanto, os genéricos parece que foram vistos como uma lufada de ar fresco e algo que ia resolver a situação destes doentes. Será que isto é verdade? De facto, os genéricos vão resolver, de facto, os problemas destes doentes? Ou nem por isso? E, por exemplo, no caso da co-infecção, temos aqui ainda um longo percurso para andar antes disto acontecer. Sabe que eu costumo dizer que não me preocupo muito com a questão dos genéricos, porque entendo que, e concordo completamente, que os genéricos e o aparecimento dos genéricos é uma questão financeira muito importante. No entanto, a realidade dos genéricos está com uma decalagem em relação àquilo que são as boas práticas, com 5 ou 6 anos de diferença. E, portanto, aquilo que hoje são as boas práticas, o que hoje são os medicamentos mais adequados, estão muito longe dos genéricos já. Sim, os genéricos poderão ter, e terão seguramente, um lugar muito importante naquelas regiões que eu gosto de chamar como, enfim, os países do Sul, os paralelos da pobreza, em comparação com... Portanto, genéricos para nós não serve, é isso que me está a dizer? Felizmente não precisamos. Não precisamos. Polémico. Doutora Cristina, concorda? De facto, estamos num estadio e num país onde, de facto, os genéricos não vêm trazer nada de novo, não vêm a resolver problema nenhum? Conforme disse o Dr. António Vieira, o medicamento, quando é lançado no mercado, tem um determinado tempo em que o laboratório tem a patente para esse medicamento e, portanto, a evolução que tem tido a infecção VIH e também a hepatite C é tão grande que o fármaco que há 2, 3 anos estaria em primeira linha na nossa mente não está, se calhar, atualmente em primeira linha. Alguns já foram descontinuados até, já se ultrapassaram. E, portanto, quando se chega ao ponto do genérico, já não faz sentido a sua utilização. Portanto, penso que, e não é, no meu entender, o mais importante, eu como clínica quero tratar o meu doente e, portanto, esse problema não é o prioritário para mim, não é questão económica. Doutora Manuela, a mesma questão, sei que sempre defendeu esta linha de pensamento. Concordo plenamente com os preletores anteriores, no sentido de que olho a realidade para o doente, não me interessam absolutamente nada aos genéricos, até porque os genéricos... Não lhe interessam nada? Nada, porque os genéricos implica a fragmentação do número de comprimidos, ou seja, voltarmos a um maior número de comprimidos para o doente, e eu sou a favor da inovação, da simplificação dos esquemas terapêuticos, o que quer dizer um menor número de doses e um menor número de comprimidos, e para isso não há genéricos. E por isso continuo a pensar que é importante a inovação, estarmos na crista da onda no sentido de verificar o que é melhor para o nosso doente. Se o que é melhor para o nosso doente é a simplificação, é melhorar em termos do número de comprimidos, é isso que se deve fazer. Em termos de contenção de despesas, acho que não é por aí, porque numa realidade recente, para a hepatite C não havia dinheiro e de uma semana para a outra passou a haver dinheiro. Portanto, a nós cabe-nos como profissionais de saúde é exigir o que foi feito para a hepatite C também seja feito para o VIH. Não está a ser feito? Acha que não está a ser feito? Não, porque os novos medicamentos não estão a ser inseridos nos hospitais. Ou seja, na realidade concreta, os doentes dos ensaios clínicos, por exemplo, ao nível do TAF, ou seja, o novo
novo comprimido para aqueles doentes que tenham já algumas alterações ao nível do rim, é prescrito para os doentes dos ensaios e para os doentes do uso corrente, embora o TAF ainda não tenha sido aprovado, mas, por exemplo, o Stribild, que é uma coformulação que tem o tenofovir e que é bom para o doente porque é só um comprimido por dia. Até há bem pouco tempo, só os doentes dos ensaios é que tinham acesso. Quando eu queria passar para a rotina dos doentes, essa passagem era-me vedada. E por isso tenho receio que agora, com a aprovação do TAF, também estaremos estaremos 3 anos à espera dessa validação. Isso não é lógico porque há bem pouco tempo atrás para a hepatite C foi tudo ultrapassado. O problema, diga-te, doutora Cristina, queria dizer qualquer coisa a este nível. Da hepatite C, que era um problema quem trata a hepatite C e associado ao VIH, portanto, a co-infecção há muitos anos, como eu e no caso da doutora Manuela, portanto, nós vimos os doentes a sofrer tremendamente, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico. Todo o país viu, não é? Exatamente, e é uma coisa que nos custava imenso, pela primeira vez na vida, nós termos medicamentos disponíveis e eu dizer não os posso prescrever. Claro. E de facto, de repente, o panorama mudou 180 graus. Completamente. E portanto, a bem dos doentes. Uma coisa é certa, e nós vamos ouvir isto de certeza, mesmo com as novas armas terapêuticas que há para tratar o VIH e tudo isso, e a co-infecção, não vai haver dinheiro para tudo. Como é que se faz, Dr. António de Vieira? Não vai haver dinheiro para tudo, seguramente. Embora, deixe-me simular aqui uma imagem, admita que amanhã aparece um fármaco ou uma vacina que resolve de uma forma idêntica, com um preço idêntico, a malária, por exemplo. Isto não é problema, seguramente. Não? Seguramente não vai ser problema. O problema é, de facto, a hepatite C ou HIV num país como o nosso. E a dimensão é completamente diferente também. Sim, claro, sim. E, portanto, o problema não se coloca se for a malária, coloca-se se for, de facto, aqui. Tem muito a ver com a realidade e com a extensão com a extensão das coisas. E o local onde estamos. Portanto, eu diria que hoje a hepatite C é uma doença a prazo. Sobrarão algumas franjas, eventualmente, para as quais, tanto quanto percebemos, há um pipeline que está a funcionar de uma forma fulgurante e que vai conseguir trazer a contenção de uma forma notável da hepatite C. Claro. Em relação ao VIH, aquilo que nós vamos ter que nos habituar é a ter pequenos ajustamentos dentro daquilo que existe. Muito mais do que melhor, coisas espetaculares. E negociar melhor. Sim, naturalmente. Mas nada de muito espetacular, como aconteceu com a hepatite C. Não vai acontecer, sim, porque, como eu dizia no princípio, a cura, no sentido comum do termo, está muito longe. Está muito longe. Eu sei, mas, por exemplo, agora já vamos ter os doentes, por exemplo, os co-infectados. Não sei como é que vocês... Não sou médica, mas, portanto, certamente que vocês vão tratar a infecção, a hepatite C e o doente fica com VIH. Nesta circunstância, aparece um medicamento fantástico, um medicamento muito inovador, que custa caro. Como é que é? O problema está aqui, não é? O que é que se faz numa situação destas, não é? Vamos ter que o negociar de uma forma muito racional. Se me disser que para Portugal, país com 10 milhões de habitantes, está ali disponível um fármaco que cura o VIH, tenho a impressão que vamos conseguir uma revolução idêntica a esta que tivemos agora, que assistimos muito recentemente para a hepatite C. Se for apenas uma mudança de pormenor, seguramente que teremos mais dificuldade. Claro. Isso é uma questão que deve ser sempre trabalhada pelas nossas entidades. Eu não sou gestora, não sou política, não sei negociar, quero tratar o meu doente da melhor forma e lhe garanto que qualquer um de nós, se nos perguntar se queremos tomar um medicamento por dia que não tem efeitos secundários, que não tem interações, ninguém, nem a pessoa mais, menos conhecedora, não é, quererá outra coisa. Agora, este futuro a gente terá que contar com alguém que faça esse negócio por nós, porque nós o que queremos naturalmente
portanto no meu ponto de vista, o que nós devíamos fazer em termos de estratégia era fazer um rastreio a toda a gente, como fizeram alguns países, ou seja, se nós queremos eliminar por completo a hepatite C, o VIH, embora o VIH, estou a falar em termos de eliminação, em termos de conseguir um rastreio adequado e poder ter toda a gente com acesso aos medicamentos e poder tê-los tratados, porque isto é uma questão de saúde pública. Se nós não os tratarmos e não os pusermos suprimidos, e está a acontecer com populações migrantes que estão a chegar e que vêm com... Nós temos a nossa população completamente controlada. Vêm populações de fora, sobretudo população africana, população da América Latina, e traz de novo, e quem diz o VIH, diz o vírus C, o vírus B, e as coisas vão modificar não tarda. Portanto, o ideal era podermos fazer uma coisa mais sistemática, é cara, envolve muitos custos, mas a pensar num futuro, para termos exatamente um futuro mais saudável. Doutora Manuela, teria de haver, de facto, aqui um envolvimento político em larga escala para, de facto, se saber aquilo que se quer fazer, porque termos um rastreio, como diz a doutora Cristina, é uma coisa muito cara. Sim, mas o rastreio tem que ser feito. Ao nível dos centros de saúde, qualquer pessoa terá que ser rastreada, porque nós só temos a noção do futuro de quem tratar sabendo o número, quais são os doentes a tratar. Até porque hoje em dia temos todos a noção e as novidades em termos dos países internacionais é tratar todo e qualquer indivíduo de modo a que, pelo menos, se obtivermos taxas de supressão virológica, ou seja, para todos os doentes, da ordem dos 95%, eu creio que ficam muito poucas as pessoas capazes de ir transmitir. Eu penso que todas as noções que nós temos agora porque a saber... os novos tratamentos reduzem a transmissão, não é? Isso é um fator aqui fantástico. Os doentes, independentemente da sua situação imunitária, devem começar a ser tratados para que realmente se reduza a possibilidade deles transmitirem aos seus parceiros sexuais. E, portanto, a prevenção é também um modo no sentido de tratarmos os que já estão infectados. Continuarmos com os métodos de prevenção que estão muito esquecidos neste momento. Não tem havido campanhas. Toda a gente está esquecida do modo de transmissão da infecção VIH. Por mais que se fale, por mais que os jovens não têm esse conhecimento, aboliram completamente. Os meus doentes continuam a dizer que as suas práticas sexuais são sem preservativo, independentemente de saberem que vão infectar outras pessoas. Claro, é muito Portanto, nós já sabemos que esta infecção, com o seu âmbito sexual, é mais difícil de tratar. Do que as outras, verdade. Mas não é um problema nacional, é um problema internacional. Todos os dias, todas as consultas, nós temos que refriar e estar sempre a dizer ao doente: ouçam lá, não estejam a infectar os outros parceiros sexuais. Isto é muito complicado. Isso não acontecia. Em questão dos homossexuais masculinos, os números duplicaram nos últimos 20 anos. Ora, se não houvesse um vírus à solta, digamos assim... Aliás, doutora Cristina, houve uma altura em que, quando o problema apareceu, digamos assim, quando foi conotado erradamente com a homossexualidade, de facto houve um abaixamento, porque houve aí, de facto, campanhas, atitudes, etc, etc. A partir do momento em que isso se descurou e se disse, não, afinal é um problema global, não é só desta ou daquela área, voltou a aumentar e neste momento está complicado na área, nas idades mais jovens, mais jovens, 18 a 9 anos. Mais de 75% dos novos casos são entre os 20 e os 49, os 44 anos, não estou a dizer, se não estou errada. Prevenção era obrigatória. Os números da toxicodependência estão a diminuir claramente e diminuíram. Em termos do heterossexual, sobretudo mais velho, aí aumentou. Sim, muitos novos casos, mas sobretudo a grande preocupação neste momento são os homossexuais masculinos. Portanto, os números muito jovens, 19, 20 anos, 21 anos. Complicado, doutor António Vieira, como é que Portugal está neste contexto? Porque isto estamos a falar no geral, mas se calhar estes dados refletem também a realidade nacional, não é? Eu acho que nós estamos a perder uma guerra que tem a ver com o envolvimento do cidadão na sua saúde. Ou, de facto, se calhar o facto do VIH ser considerada uma doença crónica, ainda bem que é uma doença crónica, não é? Mas este fenómeno, associado até aos medicamentos hoje poderem até impedir de alguma maneira a transmissão, foram coisas tão boas que acabaram por ter junto da população um efeito ao contrário, não é? Perverso, sim, não é? Foi perverso. É verdade, e conseguimos que haja, de facto, esse ganho de qualidade que foi transformar o VIH numa situação de cronicidade. Mas
tudo aquilo que a doutora Manuela Durana há pouco aqui nos referia, que tinha a ver com a incapacidade das pessoas se protegerem ou terem mecanismos para proteger terceiros. Isto tem muito a ver com o cidadão, com a cultura, com a literacia e saúde. Portanto, repare que isto vai... Naturalmente estamos a falar de HIV e, portanto, esta é a realidade no âmbito do HIV, mas pode ir muito mais longe. Pode ser para outra. Vemos a obesidade que é transversal, que é a mesma coisa. A diabetes, os comportamentos da vida e, portanto, são, de facto, situações para as quais temos que começar muito cedo a criar essa competência, a criar essa capacidade... Valência, não é? Valência de facto... Cidadania. De cidadania, a situação é mesmo essa. Portanto, o panorama, digamos assim, na co-infecção em Portugal, se nós tivéssemos de definir o panorama e o cenário atual da co-infecção em Portugal, como é que estamos, doutora Manuela? Da co-infecção? Da co-infecção. Brilhante. Estamos? Brilhante. Porque da nossa pequena experiência que temos com os novos medicamentos, e ainda há bocadinho estava a falar com a doutora Cristina, todos os doentes que estão a fazer os novos medicamentos antivíricos orais para a hepatite C, à quarta semana não têm cargas, estão negativos. E, portanto, isto é brilhante. É evidente, com certeza, que às 12 ou 24 semanas haverá uma faixa muito pequena daqueles doentes que não se conseguiu, com certeza que haverá novos medicamentos, mas a faixa é muito reduzida. E, portanto, eu considero que isto é brilhante. Claro. É brilhante nós termos tido a capacidade de poder começar a fazer os novos medicamentos sem interferão, tantas vezes que eu falei no tema de interferão, que era horrível para os nossos doentes, e que hoje em dia sabemos, e o problema claro, estamos a ver que estes medicamentos têm uma boa tolerabilidade. Não tive até ao momento qualquer doente em que fosse necessário pararmos, interrompermos a terapêutica. Portanto, eu considero isto brilhante e nós temos que ir na onda e transportar este sucesso para a infecção VIH, tal como o doutor António Vera referiu, não há cura, mas há novos medicamentos e temos que saber conotar e verificar. Olha, este doente não pode fazer este esquema. Mas este esquema é mais barato, não me interessa. Eu quero o esquema que for melhor para o doente. Claro. A individualização da terapêutica ainda tem todo o cabimento. É esse, né? Temos que simplificar os medicamentos e temos que ver quais são dessas comorbilidades que falámos anteriormente, o que é que lesa menos ao doente. Qual é o medicamento que lesa menos? E não termos a noção de que, afinal, os outros medicamentos de há 2 ou 3 anos atrás eram tão bons em termos de eficácia como estes. Não, o que é importante é a tolerabilidade. É verificarmos se estamos a lesar alguma coisa na vertente do nosso doente. O resto, em termos de dinheiros, temos pena. Mas realmente, se houver esta situação que foi debelada, na infecção VIH não podemos dizer que não podemos dar ou prescrever os novos medicamentos porque são caros. Não há dinheiro. Tem que haver negociações entre o governo e as entidades, os laboratórios, para eles diminuírem o preço dos medicamentos. Mas a nós não podemos estar refriados com direções que nos dizem, não senhor, não faz o medicamento porque é caro. E a doutora Manuela Durana passou por isso, passou por esse problema na pele. Doutora Cristina, concorda também, para terminar? E é importante também que aqui se diga, e às vezes a população não tem essa consciência quando nos diz formas tão fáceis de tratar o VIH agora, só como diz a doutora Manuela, eu posso ter um doente diabético, um doente insuficiente renal ou outra comorbilidade que não possa fazer aquilo que seria, se calhar, o desejável. Nós temos é que adequar a terapêutica para que ela seja a mais inócua possível para o nosso doente, independentemente de quanto custa, porque não é essa a nossa função. Cada doente é um caso, é isso que acabamos por chegar a essa conclusão, porque são de facto casos diferentes. Meus senhores, acabou o nosso tempo, acabou no instantinho, nem se deu por isso. Ficou-nos aqui e destas 3 pessoas que estão no terreno a fazer de facto o tratamento a doentes, uns co-infectados, outros mono-infectados, ficou-nos uma ideia, é que os genéricos não, obrigado. E a aposta será na inovação. Dinheiro tem de se ir arranjar. Esta seria a conclusão deste programa. Muito obrigada aos 3 por terem estado aqui comigo. Final do Especial Saúde de hoje, que gravámos no decorrer do European Virology Meeting, que aconteceu em Lisboa, mais precisamente na Universidade Católica. Eu volto para a semana.